Doutor Oswaldo Ponce, doutor Rangel, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. É um prazer enorme rever o senhor, principalmente, doutor Oswaldo, que há muito tempo eu não revia, né? Acompanhei toda a sua trajetória lá no DENOX, depois do Arrojado Lisboa. Acredito que o senhor foi o diretor que mais tempo, né, permaneceu à frente do órgão. Eu gostaria de saber, primeiro, doutor Oswaldo, como foi a sua chegada ao DENOX e como foi, e depois nós vamos falar das principais obras da sua gestão. Bom, eu entrei como diretor, como engenheiro do órgão, na gestão do Expedito Machado, como ministro da Aviação e Obras Públicas, em 1963, quando o DENOX passou para a autarquia. Uma lei transformando o DENOX em autarquia. E eu estava nessa época na iniciativa privada, em Brasília, e fui convidado para ingressar no DENOX, em 1963. E tomei posse no começo de 1964. E aí permaneci no órgão até minha aposentadoria. Pois é, quais são os principais fatos, assim, que o senhor acha que marcaram a sua gestão e qual foi o período da sua administração? Bom, eu assumi a direção geral do DENOX no governo Geisel, do presidente Geisel, embora tenha sido convidado para assumir a direção geral pelo ministro Costa Cavalcante, que estava saindo do Ministério do Interior, e ele, até por uma coincidência, na inauguração do Centro de Convenções, ele me convidou para fazer uma entrevista e ele me convidou para assumir a direção geral. Foi no governo do presidente Geisel, e ministro do Interior, o doutor Maurício Rangel Reis, que eu assumi a direção do DENOX, substituindo o Zé Liz Albuquerque, que foi designado para superintendente da SUDENE. Doutor Zé Liz Albuquerque foi também um grande diretor do DENOX e um grande superintendente que criou o Projeto Sertanejo, não é isso? Projeto Sertanejo, exatamente. Me lembro que foi da sua gestão também, na época, o Projeto Sertanejo. Nós Sertanejo. plantamos 40 núcleos de Projeto Sertanejo. Que fez também um excelente trabalho, eu acredito, doutor. Trabalho, projeto que muito bem concebido e que não foi para frente porque, na essência dele, as instituições bancárias, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, tinham que cobrar, para viabilizar as obras das propriedades do semiárido, juros muito baixos. Então, isso desinteressou os agentes financeiros que os projetos não foram para frente. Esse é um projeto sertanejo muito bem concebido, né? Foi concebido pelo Zé Liz, da SUDENE, e inclusive prestou um grande serviço ao DENOX. Porque no projeto sertanejo foram, através de concurso público promovido pela SUDENE, selecionados quase 3 mil técnicos. Que vieram se somar, né, aos técnicos. Que depois que a extinção do projeto sertanejo, eu consegui, do DASP, da época, Departamento Administrativo do Serviço Público, a sua contratação para o DENOX, que eu acho que trouxe uma grande contribuição ao quadro técnico do DENOX, preservando, dando continuidade a esse trabalho que o DENOX vem fazendo. Agora, só retomando um pouco a segunda pergunta, as principais assim, ações da sua gestão, doutor Oswaldo, o senhor recorda? Eu poderia citar algumas, o tempo é curto, mas eu vou citar algumas. Eu reputo, por exemplo, na área administrativa, a contratação desses 3 mil técnicos de extrema importância. Porque foi que veio fortalecer o quadro técnico que já estava ficando assim um pouco aposentado, os técnicos... Defasado. Defasado, então, né? Não era defasado tecnicamente, era se aposentando no tempo. E o pessoal do Projeto Sertanejo veio dar novo vigor ao quadro técnico do DENOX. Né? Na área administrativa ainda eu posso citar nós instalamos um moderno centro de microfilmagem. Eu me lembro que o DENOX tinha, cada funcionário tinha uma pasta que recebia toda aquela documentação, papéis, e já não tinha mais espaço. Nós tínhamos que alugar uma casa perto para botar em cima, e que nós, com esse sistema de microfilmagem, passamos a entregar as pastas aos funcionários e com um disco tinha toda a história da vida funcional do funcionário. Isso permitiu acelerar
muito as aposentadorias. Porque antes o funcionário que para obrigar papel por papel, para anotar os pontos, levava às vezes um ano para se aposentar. E com a microfilmagem e o centro de informática, nós conseguimos aposentar em 10 dias, 15 dias o funcionário. Daqui a pouco nós vamos falar, que eu tenho uma pergunta para fazer mais na frente sobre irrigação. Eu sei que foi muito importante na sua gestão o programa de irrigação. Agora eu vou conversar um pouco com o doutor Rangel. Doutor Rangel, o senhor tem uma vivência também muito grande, né, dentro do DENOX, a gente sabe, não só como engenheiro, mas como diretor, né, como a gente pode definir assim. Mas como é que o senhor define, doutor Rangel, o passado do DENOX, o presente e o futuro? Silvana, o passado do DENOX é riquíssimo sobre qualquer modalidade que você examinar. O presente é que é doloroso para quem conhece o DENOX. Várias tentativas já foram feitas, inclusive uma com bom êxito para extingui-lo e foi extinto. Do governo Fernando Henrique Cardoso. Do governo Fernando Henrique Cardoso. Nessa época, nós, aposentados, nos reunimos e verificamos que havia uma necessidade de nós nos reunirmos, os aposentados, para conviver como nós convivíamos naquela época que nós trabalhávamos no DENOX. E, na ocasião, foi sugerido que nós criássemos uma associação dos aposentados do DENOX. Posteriormente, com esses encontros que nós fizemos, chegamos à conclusão, exatamente na época em que o DENOX foi extinto, chegamos à conclusão de nós que devíamos fundar uma sociedade dos amigos do DENOX com o principal objetivo de defender o órgão. E isso nós fizemos logo no início, quando o DENOX foi extinto. Nós nos reunimos durante 3 meses e preparamos um documento por um novo DENOX. Nesse documento nós definíamos o que o DENOX ia fazer no Nordeste, quais seriam as suas atribuições, e isto civil foi apresentado como uma alternativa? Não era alternativa, era opção. O prosseguimento como uma apresentação que fosse da sua própria sociedade, não nossa. Mas que a sociedade estivesse apresentando para que o governo implantasse reimplantasse o órgão. Realmente, nosso trabalho não foi só o nosso trabalho, mas de todos os técnicos do DENOX, dos governadores, dos próprios deputados federais. A bancada federal. A bancada federal, especialmente a bancada do Ceará, federal do Ceará, que conseguiu tornar sem efeito aquele decreto, aquele ignominioso decreto, vamos chamar assim. E realmente o presidente concordou e apresentou um novo DENOX. Mas no momento que apresentou esse novo DENOX, que ele fundou o novo DENOX, ele apresentou uma estrutura muito falha, que ainda prevalece até hoje. E hoje nós estamos também trabalhando, nós do que fazemos a sociedade, estamos trabalhando no sentido de que esta restauração seja refeita. E apresentamos algumas sugestões. Isso está em discussão, alguns deputados estão interessados, e esse é o momento do DENOX, de expectativa, saber se o governo quer realmente reestruturar o órgão ou quer deixá-lo da maneira que está. Porque a continuar assim, nós vamos chegar à extinção mesmo. Por inanição. Até pelo número de funcionários, né, que está diminuindo a cada dia.